Isso mesmo, Homero, começando agora mais um Saúde Cidade, uma parceria com o Hospital Evandro Ribeiro. A partir de agora você pode acompanhar o programa além da Rádio Cidade, também no Instagram da Rádio Cidade, @Rádio Cidade JF, e também pelo Instagram do Hospital Evandro Ribeiro, ao vivo, a cores, mandar a sua dúvida, a sua pergunta, e também no WhatsApp da Rádio Cidade, liberado, tá? 32999181483. Hoje a gente vai conversar sobre coluna, um tema muito interessante, abrangente, e quem vai bater esse papo com a gente é o doutor Rodrigo Locke, ortopedista do Hospital Evandro Ribeiro. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Tudo jóia. Muito obrigado por me receber. Tudo bem para algumas pessoas, né, doutor? Tem muita gente aí que reclama de problema de coluna. Hoje, muita gente trabalha em pé, trabalha sentado e acaba afetando aí a postura. Mas para a gente começar, quais as principais causas de dor na coluna, doutor, hoje em dia? Então, existem várias causas, né? As causas mais comuns são questões tipo má postura, o uso excessivo do celular hoje em dia também é uma causa muito relevante, Olha. Dores musculares no geral, e além das doenças clássicas, né? Como hérnia de disco, ou alguma artrose, alguma coisa desse tipo. Como que esse uso do celular, ele impacta a coluna, a postura, doutor? Então, o uso excessivo do celular muitas vezes pode gerar dor na coluna cervical, que a gente fala no pescoço, né? Aham. Popularmente. Porque a gente fica muitas horas, às vezes, olhando para baixo, numa posição ruim. Tem gente que usa o celular deitado na cama também, que é uma posição bem incômoda. E isso acaba gerando uma sobrecarga na região cervical, que Meu causa Deus. bastante dor. E principalmente hoje, né, que tá todo mundo o tempo todo com o celular na mão, né? Hoje nós estamos quase que... É uma pandemia, né? A gente está viciado em celular, a verdade É. é essa. E toda dor na coluna é um sinal de alerta? Ou existe algum outro sinal que a pessoa, o nosso ouvinte, deve ficar atento, doutor? Nem toda dor na coluna quer dizer que é alguma coisa grave, né? Mas isso é um sinal do nosso corpo dizendo, opa, tem alguma coisa estranha aí. Tem uma sobrecarga, essa musculatura está ficando muito sobrecarregada, né? Então, assim, cria-se um alarme. E existem, sim, alguns sinais que a gente tem que ficar mais preocupado. Se a pessoa, por exemplo, evoluir com uma perda de força súbita, Sim. ou perder sensibilidade, a pessoa fala, engraçado, eu vou calçar uma meia, alguma coisa assim, não estou sentindo meu pé direito, ou minha mão está formigando, ou então se a pessoa do nada começou com uma dor muito forte, muito súbita. Então, assim, eu acordei travado, assim, não Olha. consegui sair da cama. Aí isso sim gera um sinal de bastante alarme pra gente. Interessante. E tem algumas pessoas que falam, doutor, que a dor ela acaba irradiando para outras partes do corpo. Na coluna isso também acontece? Isso é bem comum, principalmente nos quadros de hérnia de disco, Ah, sim. porque os nervos, né, que nascem na coluna, eles vão para as pernas e para as mãos. Eles, se a hérnia estiver muito grande, estiver irritando o nervo, isso pode fazer com que a pessoa fale, ó, minha dor começa na coluna, mas ela vai até na pontinha do pé. Então, isso pode acontecer sim. Também, né? E quais são os tipos mais comuns? Você falou, né, doutor, um pouquinho, né, dessas doenças, né, lesões que atingem as pessoas. Existem outras, além, por exemplo, de hérnia de disco? Existem. Hoje, a gente considera que a causa mais comum de dor nas costas, no geral, é a questão muscular, né? Às vezes por uma sobrecarga, por sedentarismo também é uma causa bem importante, né? E existem também outras doenças mais graves, como escolioses, que às vezes aquela criança, né, adolescente que tem aquele S na coluna, né? Então, assim, existem outras causas, sim. Entendi. Falando um pouquinho sobre sedentarismo, né? Você acabou de falar sobre isso. Como que a atividade física ela pode colaborar para melhorar ou às vezes até prevenir, doutor, dor na coluna? Então, isso é alguma coisa assim muito importante da gente tirar esse mito, né? Aham. Antigamente falava-se muito que quem tem dor nas costas não pode fazer atividade física, não pode pegar peso. E isso a gente sabe hoje que isso não é verdade, tá? É pelo contrário. Quem tem dores nas costas, na coluna, tem que fazer um fortalecimento bem importante. Hoje a gente fala de fortalecimento do core abdominal, que é basicamente a musculatura da região do abdômen, da pelve e da lombar, certo? Então, exercícios principalmente que trabalham força, como musculação, pilates, exercícios na água, natação, Sim. tá? Então, Esses- deixar isso bem claro, assim, Aham. quem tem dor nas costas tem que fazer exercício. E às vezes até acompanhado de um profissional aí, né, para
ter uma orientação mais especializada, né, doutor? Isso é fundamental. Muitas vezes no consultório aparece o paciente e fala assim, eu fui fazer um exercício e pô, minha dor piorou. Aham. Mas aí ele acaba atribuindo a dor ao exercício. Mas na verdade é porque muitas vezes ele pode ter feito um movimento errado. Então, assim, tá acompanhado é fundamental nessa hora. Muito bom. Falando sobre essas pessoas que ficam em pé muito tempo, sentada muito tempo, como que isso pode prejudicar até a postura mesmo, né, a essas dores, doutor? O ideal é que a pessoa consiga alternar, né, períodos. Ela fica muito tempo sentada, levanta um pouquinho, bebe uma água, dá uma volta. A gente sabe que às vezes não é difícil, né? A cobrança é grande e tal. Mas o que a gente observa é que quando a pessoa fica muito tempo na mesma posição, ela acaba relaxando a postura. Então é aquela pessoa que às vezes senta bem posturada, aí dá 1, 2 horas, ela já vai escorregando na cadeira, quando vê já está sentada super torta, sabe? Então é preciso se policiar um pouco nesse sentido. Muito bom. Falando também sobre postura, no sono, também muita gente acorda meio torto, né? E aí para voltar é diferente. Como que colchão, o travesseiro pode auxiliar nessa hora tão especial, doutor? Isso aí é uma coisa um pouquinho polêmica, assim, né? Tem várias marcas de colchão, né? Várias tecnologias diferentes. A verdade é que cada pessoa se adapta de uma forma. O ideal é que o colchão tenha uma densidade de média para firme, tá? Então não pode ser aquele colchão muito mole, a coluna fica acomodada demais e acaba ficando torta. Em relação ao travesseiro, o ideal é que ele preencha todo o espaço entre o ombro e o pescoço. Ou seja, a pessoa fique com o pescoço paralelo à cama, tá? E também outra coisa que é interessante, muita gente pergunta, mas qual que é a melhor posição para dormir, por exemplo? A posição ideal seria dormir de lado, com um travesseirinho entre as pernas, com a perna um pouquinho dobrada, tá? Seria a posição de maior repouso ali da coluna, mais fisiológica. Mas a gente sabe que a gente mexe durante a noite, então acaba que tem que ser a posição que te traz mais conforto. Ótimo, muito bom. Chegou uma pergunta aqui, doutor, no WhatsApp da Rádio Cidade, de um ouvinte. Ele falando que ele teve bico de papagaio há 10 anos atrás. O bico de papagaio também atinge ali as costas, a coluna, doutor? Como que é? O bico de papagaio é um termo popular que a gente usa quando a gente cresce uma pontinha de osso, onde não deveria ter chamado osteófito, tá? Isso é um sinal de que está começando um processo de desgaste das articulações da coluna ou de qualquer outra parte do corpo, né? Que a gente dá o nome de artrose. Então, esse bico de papagaio, né? Ele é um marcador de que está tendo esse desgaste das articulações. E aí a pessoa precisa fazer algum tipo de acompanhamento durante vários anos? Como que é? Então, digamos que o surgimento do bico de papagaio em si, ele é algo natural. Ele vai surgindo ao longo da vida, normal. Agora, se isso vier acompanhado de dor, de dificuldade para se mobilizar, para mexer, aí sim vale a pena fazer esse acompanhamento. Perfeito. Outras dúvidas aqui no nosso WhatsApp. A cirurgia de hérnia de disco resolve, doutor? Funciona para quem tem hérnia? A cirurgia funciona? Resolve? Assim, a grande maioria das hérnias de disco respondem muito bem ao tratamento não cirúrgico, tá? Mas nos casos em que existe essa indicação, a cirurgia resolve muito bem. Hoje a gente tem algumas tecnologias que permitem cirurgias menores, mais seguras, com menos sangramento. Então, assim, quando bem indicada, resolve muito bem. Tem muita gente que quando fala de cirurgia na coluna já fica com muito medo, né? Então, hoje com tecnologia pode ser fundamental, né, esse procedimento. Antigamente faziam-se essas cirurgias com cortes grandes, então um sangramento às vezes um pouquinho excessivo. Hoje a gente faz esse tipo de cirurgia com corte de 1 centímetro. Nossa. E é feita por vídeo, então isso aumenta demais a segurança. Bacana. Então aquele medo assim, as pessoas perguntam, vou ficar sem andar, vou ficar sem mexer. Hoje isso não se justifica, sabe? É uma cirurgia bem segura. Boa. Outra dúvida, no WhatsApp da Rádio Cidade, você pode mandar sua pergunta ainda, tá? 329-9918-1483. Eu tenho um ritual de estalar as costas todos os dias para aliviar a tensão e pressão nas costas. Gostaria de saber, doutor, se estalar as costas nessa frequência faz mal. Polêmico. Bom, mal não faz, mas também não acredito que não faça bem, tá? Acaba que, ao estalar, eu imagino que ela acaba fazendo um alongamento, que por si só traz alívio, traz benefícios, tá? Mas o estalar, por si só, ele não tem essa função, assim, tão grande de melhora, não.
no caso, para essa pessoa, né, para aliviar tensão e pressão, o que essa pessoa poderia fazer de mais eficaz às vezes? Então, eu não sei exatamente o caso dela, né? Mas seria o ideal fazer atividade física, esses alongamentos, né? Para dar Seria uma mais ou menos por aí. melhorada, né? Exato. Sinto muitas dores na lombar, doutor. Ultimamente, se estiver sentado e me levanto, preciso andar inclinado por causa da dor, para somente depois conseguir ficar reto. É preocupante isso? Quando a gente fica muito tempo sentado, essa é uma posição que traz bastante pressão no disco, né? Então, supondo, por exemplo, que ele possa ter uma hérnia de disco, por exemplo, então isso é um sinalzinho que o nosso corpo está dando de que, opa, pode ter alguma coisa estranha. Então, se isso está ficando frequente, vale sim a pena consultar para a gente ver o que está acontecendo. Perfeito. A gente falou, doutor, lá no comecinho do Saúde e Cidade de hoje, de alguns sinais para quem está ouvindo a gente, está acompanhando, né, sinais que merecem alerta. Você pode repetir, por favor? Tá. Então, os sinais são, primeiro a gente chama de déficit neurológico. Se a pessoa está percebendo que está perdendo força na perna, no braço, está perdendo sensibilidade. Outra coisa também que nos preocupa, se surge uma dor súbita, de repente, acordei travado, tá doendo pra caramba. Ou então aquela dor muito crônica, assim, ó, já tô com muita dor há 6 meses, tô fazendo academia, já fiz fisioterapia, mas tá doendo pra caramba. Então é sinal de que tem alguma coisa estranha acontecendo. Perfeito. Fiz cirurgia de hérnia e ainda sinto muita dor, mas não trava mais a coluna. Isso é normal? Bom, é difícil falar, né, não sei exatamente o que aconteceu, mas nos casos de hérnia, em que às vezes a pessoa ficou com hérnia durante muitos anos, né, demorou demais essa resolução, pode ser que o nervo ficou um pouquinho machucado, sabe? De forma crônica. Então, isso pode estar justificando essa dor permanecer. Agora, não travar é excelente. E a dor ainda pode melhorar se a gente conseguir fazer essa reabilitação bem feita. Então, ainda vale a pena a gente intensificar esse exercício. Perfeito. Bom dia, doutor. Uma pergunta. E o CrossFit cross-training, para quem tem hérnia na lombar ou problemas na coluna no geral, é liberado? É liberado, tá? Eu não tenho, assim, restrição com nenhum exercício. Primeiro que tem que ser um exercício que a pessoa gosta, né? Se você é apaixonado com CrossFit, cross-training, pô, faça, ótimo. O único receio é fazer de uma forma não supervisionada. Então, se você faz num box com um professor, tudo certinho, não vejo preocupação, não. Tem muitas pessoas, doutor, que até mesmo para pegar peso, trabalhando, né, ou até em academias para fazer exercício, usa uma espécie de cinta na cintura justamente para manter a postura. Isso funciona? A cinta ela é legal para quem faz esse tipo de trabalho de forma muito repetida, né? Porque quando eu vejo, por exemplo, muita gente que trabalha descarregando caminhão, esse tipo de coisa. Então você acaba tendo aquele vício postural, né? Às vezes você agacha, fica mais fácil para carregar o peso. Só que a longo prazo isso é ruim para a coluna. Então, para esse tipo de pessoa que faz um trabalho muito repetitivo com peso, a cinta ela é legal sim. Perfeito. Quiropraxia está em alta. Ela pode ser prejudicial, doutor? Então, esse também é outro tema um pouquinho polêmico, tá? Não existem evidências científicas muito robustas, muito confiáveis em relação à quiropraxia. Então, assim, eu particularmente não tenho o hábito de passar para os meus pacientes. Mas eu tenho alguns relatos de pacientes que fazem e gostam muito, tá? Então, assim, como não existe essa evidência ainda muito forte, eu particularmente prefiro esperar um pouco. Às vezes vai um exercício, alguma coisa assim mais certa, né? Mas vai ser certeira nessa situação, né? Doutor, falando sobre formas de prevenir dor na coluna, alguma lesão, o que a gente pode falar para o nosso ouvinte que está preocupado aí em casa? Principalmente depois de tanto alerta que a gente deu aqui. Então, o recado, né, basicamente movimente-se, né? A coluna é um eixo de sustentação do nosso corpo. E para que ela funcione bem, é preciso que a musculatura ao redor da coluna esteja firme, ativa. Então, o recado, assim, no geral, continue suas atividades físicas e não fique com receio de, tenho dor nas costas, não posso fazer exercício. Pelo contrário, pode fazer sim. Deve, principalmente supervisionado, né? E se sentir alguns desses sintomas, né? Formigamento, perda de força, aí deve procurar um especialista, né, doutor? Essa é a hora de procurar a gente. Perfeito. Muita gente sente alguma dor na coluna, na lombar, já corre logo para uma medicação ou até mesmo aqueles adesivos.
que a gente pode alertar também quem está ouvindo a gente em relação a isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a automedicação, principalmente idosos ou alguém que já tem alguma doença prévia, porque muitas vezes as pessoas usam anti-inflamatórios de forma contínua durante 3, 6 meses, Aham. e isso pode gerar efeitos colaterais bem danosos. Então, assim, a recomendação é não faça automedicação. O ideal é procurar um profissional para que ele possa, né, entender direitinho o seu contexto e ver quais os remédios mais indicados. Perfeito. E esses adesivos, doutor, isso funciona mesmo como, acho que é mais para aliviar a dor ali no momento, né? Então, é porque existem vários tipos de adesivos. Uhum. Desde adesivos de anestésicos locais, que são remédios mais simples, até adesivos de opioides, por exemplo, que são remédios, digamos assim, parecidos com morfina. Então, a gente tem que avaliar caso a caso. Perfeito. Mas a via do adesivo, né, é uma via medicamentosa, assim como existe comprimido, injeção, existe adesivo. É uma via super bem indicada, é muito bom. Perfeito. Saúde Cidade fica por aqui, uma parceria muito bacana com o Hospital Evandro Ribeiro. Lembrando que o programa vai ficar salvo no Instagram do hospital, tá? Você pode acompanhar novamente, tirar suas dúvidas. Quinta-feira que vem a gente está de volta. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Tchau. Imagina. Daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.